Você está no canal Edilene Aguiar e nós vamos fazer a leitura do livro O Vício de Agradar a Todos. Liberte-se da necessidade de aprovação, de Joyce Meyer. Introdução. Entendendo a necessidade de aprovação. Na sociedade atual, enfrentamos uma epidemia de insegurança. Muitas pessoas são inseguras e se sentem mal a respeito de si mesmas, o que rouba sua alegria e causa problemas graves em todos os seus relacionamentos. Sei o efeito que a insegurança pode ter sobre alguém, porque eu mesma passei por isso. Sei o que ela faz a uma pessoa. As pessoas que foram feridas profundamente pelo abuso ou pela rejeição, como eu, em geral buscam a aprovação dos outros para tentarem superar seus sentimentos de rejeição e baixa estima. Elas sofrem em decorrência desses sentimentos e usam o vício de agradar a todos como uma tentativa de eliminar a dor. Elas se sentem infelizes caso ninguém as aprove de alguma forma ou por alguma razão, e ficam ansiosas com a reprovação até que sintam que são aceitas de novo. Elas são capazes de fazer praticamente qualquer coisa para ganhar a aprovação que sentem que perderam, até mesmo coisas que a sua consciência lhe diz que está errada. Por exemplo, se uma pessoa enfrenta a reprovação de alguém quando recusa um convite, ela pode mudar de planos e aceitar o convite somente para ter a aprovação daquela pessoa. Ela faz uma concessão para se sentir aprovada e aceita. Um vício é algo que domina as pessoas, algo sem o qual elas sentem que não podem viver, ou algo que fazem para aliviar a dor ou a pressão. É algo para o qual a pessoa corre quando está sofrendo ou quando se sente só. Apresenta-se de várias formas, como drogas, álcool, jogos, sexo, compras, comida, trabalho e, sim, até mesmo a aprovação. Como qualquer viciado, as pessoas inseguras correm atrás de uma dose quando começam a tremer. Elas precisam de que alguém as apoie e lhes garanta que está tudo bem e que elas são aceitas. Quando uma pessoa tem um vício, aquilo que a viciou permanece na sua mente a maior parte do tempo. Portanto, se uma pessoa é viciada em aprovação, ela terá uma preocupação fora do comum sobre isso, fazendo com que uma enxurrada de pensamentos sobre o que as pessoas pensam a seu respeito invadam a sua mente. A boa notícia é que nenhum de nós precisa sofrer com a insegurança. Há cura para o vício de agradar a todos. A palavra de Deus diz que podemos estar seguros através de Jesus Cristo. Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Isto significa que dizer que somos livres para sermos nós mesmos e para nos tornarmos tudo o que podemos ser nele. Base para a segurança. Uma sensação de segurança é algo que todos precisam e desejam. A segurança nos permite desfrutar de uma vida saudável, preenchida por pensamentos sadios. Significa que nos sentimos seguros, aceitos e aprovados. Quando estamos seguros, aprovamos a nós mesmos. Temos confiança e nos aceitamos e amamos de uma forma equilibrada. Não precisamos necessariamente da aprovação dos outros para nos sentirmos confiantes. A segurança nos permite atingir o nosso potencial e cumprir o destino que Deus reservou para nós. Creio que é a vontade de Deus para cada um de nós que sejamos seguros, porque a falta de autoconfiança nos atormenta e nos afasta das bênçãos que Ele pretende que desfrutemos. Ao longo dos anos, aprendi que a base para a segurança
é sabermos quem somos em Cristo, aceitando o amor incondicional de Deus e aceitando a nós mesmos, embora saibamos que temos fraquezas e não somos perfeitos. Sofri abusos em meu passado que me fizeram sofrer de uma forte insegurança. Esse sentimento me acompanhou mesmo depois que me tornei cristã, porque eu não via através das lentes da palavra de Deus. Eu me rejeitava e não gostava de mim mesma porque não me via como Deus me via. Eu não sabia quem era Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não estava enraizada e firmada em seu amor e não sabia que podia encontrar a minha aprovação nele. Embora, de acordo com as Escrituras, eu houvesse sido recriada em Cristo, Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E tivesse passado a ser uma nova criatura e recebido um novo começo e um futuro excelente, eu ainda me via como um fracasso e como alguém indigno de ser amado e aceito. Minha vida foi muito difícil durante aquele tempo. Eu estava sempre frustrada e não sentia verdadeira paz ou alegria, porque tinha uma autoimagem negativa e sentia que ninguém gostava de mim. Aqueles sentimentos faziam com que eu agisse como se não precisasse de ninguém, como se não me importasse com a forma como as pessoas se sentiam a meu respeito. Mas bem lá no fundo, eu realmente me importava e tentava fazer o máximo possível para ser aquilo que eu achava que as pessoas esperavam de mim. Mas à medida que fui estudando a palavra de Deus, aprendi que eu era valiosa pela pessoa que sou em Cristo e não por aquilo que eu faço ou pela opinião das pessoas a meu respeito. Percebi que não tinha de ficar insegura, porque quando Deus olhava para mim, ele via a justiça do seu Filho Jesus, como lemos em 2 Coríntios 5, 21. E não tudo que havia de errado comigo ou que eu havia feito de errado. E a verdade me libertou. Pela primeira vez em minha vida, senti-me seguro. Parte da nossa herança como crentes é sermos seguros, como diz o profeta Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Sabermos que somos em Cristo, termos um sentimento de justiça ou retidão diante de Deus. Deus declara que temos valor pelo fato de que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Não devemos andar por aí o tempo todo nos sentindo mal acerca de nós mesmos, como muitas pessoas fazem. Geralmente as pessoas que se sentem assim pensam: há algo errado comigo, não sou o que deveria ser, não estou onde deveria estar, minha aparência não é a que deveria ser, não tenho talento, eu não isso, eu não aquilo, eu não aquilo outro. O diabo gosta de nos lembrar do que não somos, mas Deus tem o prazer em nos apoiar e nos lembrar quem somos e o que podemos fazer através de Jesus. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esse versículo nos diz que não temos confiança alguma naquilo que somos, na carne e na aparência exterior, mas devemos nos gloriar e nos orgulhar em Cristo Jesus. A insegurança nasce ao olharmos para as nossas fraquezas, imperfeições e incapacidades.
A libertação da insegurança vem quando fazemos o que Hebreus 12:12 nos instrui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Precisamos nos desviar os olhos de tudo que nos distrai de Jesus, que é o autor e consumador da fé. As nossas imperfeições certamente nos distrairão se lhes dermos demasiada atenção. Devemos confessar os nossos erros a Deus e confiar nele para nos transformar do jeito dele e no tempo determinado por ele. O conhecimento conduz à libertação. Você vive sob um fardo de culpa e condenação, sentindo-se injusto, indigno e inseguro? Você é alguém que agrada a todo mundo, que está sempre procurando a aprovação das pessoas? Se a resposta é sim, então espero pela graça e misericórdia de Deus ajudá-lo a superar esses sentimentos, porque eles afetam não somente os seus relacionamentos pessoais, mas também a sua vida de oração e a sua capacidade de ser promovido. Eles certamente roubam a sua alegria e a sua paz. E esta não é a vontade de Deus para você, nem para ninguém. A vontade de Deus é que você aproveite a vida, e você pode fazer isso se souber como. Este como é o que eu quero compartilhar com você neste livro, O Vício de Agradar a Todos. Nas páginas seguintes você encontrará verdades tremendas que aprendi com Deus, verdadeiros insights que me ajudaram a superar as inseguranças em minha vida e viver a justiça, paz e alegria que nos pertence como filhos de Deus. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Dividi este livro em 3 sessões. A parte 1 trata de aceitarmos quem somos em Cristo, entendendo que não somos perfeitos, mas que não há problema algum nisso. A parte 2 para tratar de alguns vícios específicos que impedem a nossa caminhada com Deus e com os outros e que precisamos fazer para vencê-los. Finalmente, a parte 3, falo sobre algumas verdades gerais com relação à nossa perfeição em Deus e qual direção seguir em nossa vida se realmente quisermos vencer o vício de agradar a todos. Ao longo deste livro, irei acompanhá-lo por todos os passos e mostrar-lhes passagens bíblicas poderosas e histórias pessoais que o ajudarão a ver que você não está só e que, ao final, você vencerá. Oro para que você comece a experimentar cura e libertação à medida que lê essas páginas. O caminho para a liberdade não é necessariamente um caminho fácil, mas seguir em frente rumo a esse alvo é definitivamente mais fácil do que permanecer em cativeiro. Conhecer sua posição correta diante de Deus e a verdade sobre a justiça leva à libertação de sentimentos como condenação, derrota, inadequação, insegurança e necessidade de aprovação de pessoas. Você alcançará novos níveis de libertação e se tornará uma pessoa confiante e madura, alguém que pode andar na segurança de quem é em Cristo. A aprovação dele será tudo o que você precisa. Agora vá em frente e dê o primeiro passo para vencer o vício de agradar a todos, dando uma olhada honesta em quem você é e em como se sente acerca de si mesmo. Deus abençoe.